Mais um episódio do Politicamente Incorreto e ambientalmente também, com menos um lixo, e foram tantas coisas que aconteceram nos últimos dias que a gente mal deu conta de acompanhar tudo. O Ministério do Meio Ambiente sendo tomado por militares, o programa Lixão Zero, a coletiva dos ex-ministros e a resposta lamentável do Ricardo Salles à coletiva, o cancelamento dos eventos que ocorreriam em Salvador e o cancelamento do cancelamento, ou seja, 4 meses de pura balbúrdia governamental que se intensificam a cada mês que passa. Fica difícil até saber por onde começar, mas Fê, antes da gente passar a bola para você e falar do seu lugar de desconforto, ou melhor, conforto, o lixo, eu quero trazer aqui alguns comentários que a gente teve nos últimos podcasts, além de muitas pessoas pedindo para a gente fazer os podcasts quinzenais, é uma coisa que a gente adoraria, mas a gente ainda não consegue por falta de braços. A gente também teve pedidos para estarmos em todas as plataformas e agora já estamos em todas as plataformas, Spotify, Apple, Google, no seu podcast player preferido. Então, onde você colocar, modifica. Onde você colocar politicamente incorreto e ambientalmente também, você acha esse podcast produzido junto com o Menos um Lixo. Também teve um outro comentário ressaltando para a importância da gente olhar para evidências de mudanças climáticas a partir de análise de dados diversos. Inclusive, foi um seguidor que mandou mensagem para mim por direct, deixou comentário lá no site. E a gente queria fazer esse adendo que sempre que a gente está trazendo algumas informações, alguns dados, algumas coisas, a gente está sempre dando uma olhada nesse todo para trazer para vocês, nem sempre explicando tudo super detalhadamente também, a gente não quer que fique maçante, mas a gente tem esse cuidado e sempre que vocês tiverem comentários positivos, negativos, construtivos, mandem pra gente que a gente quer ouvir vocês. Fê, vamos lá, que história é essa de queimar lixo? Não, gente, assim, parece que passaram 3 anos de governo, mas só se passaram 4 meses. Esses primeiros 4 meses foram meses muito atribulados na agenda ambiental e talvez os piores meses que a gente já viu em relação ao que deveria ser um Ministério do Meio Ambiente, né? É muito chocante o que esse governo esteja tentando fazer em todas as áreas, porque não é só na área de meio ambiente que está querendo fazer um desmonte, a gente já viu a área de educação também. Mas na área do meio ambiente, ele quer fazer esse desmonte principalmente por conta do agronegócio. Então, o agronegócio e a mineração estão por trás desse desmonte ambiental que esse governo está querendo fazer. E antes da gente falar especificamente de queimar lixo, Mari, que foi enfim, é uma aberração, é tudo uma aberração. Eu queria dizer que a gente está em face de enfrentar uma questão tão grave, que é o desmatamento da Amazônia. Se a gente desmata a Amazônia, vão ser todas as pessoas do planeta que vão ser afetadas. Umas mais, outras menos. E isso já está acontecendo. Eu não sei se você chegou a ver a questão da liderança indígena que conseguiu um investimento de não sei quantos milhões de euros com o governo francês. Eu estava pessoalmente discutindo isso com algumas pessoas a partir de uma perspectiva de colonialismo e o quanto a gente não proteger a Amazônia é burro em todos os sentidos e o quanto a gente precisar da Europa para uma ajuda de proteger a Amazônia é mais bizarro ainda a partir do momento que a gente sabe que o mundo funciona no toma lá da cá, né? E a própria França já teve vários e vários casos de biopirataria na Amazônia. Então, assim, não faz o menor sentido a gente proteger uma coisa que gera valor de diversas formas para todo mundo e colocar essa proteção na mão de países que historicamente são colonialistas e historicamente têm interesse na nossa Amazônia. Eu acho que a gente soma a questão que a Fê trouxe, essa questão de incoerência total e absoluta, né? De como é que a gente não vai dar conta, mas vai dar para outra pessoa fazer. E é claro que eu entendo o movimento de procurar onde há recursos, mas por uma
uma falta de senso total e absoluta do governo nacional de entender e ver o quanto é valioso proteger o que a gente tem no território. Então, deixar até uma provocação aí para a gente pensar sobre esse movimento, sabe? Realmente, para quem que a gente está entregando a proteção da nossa floresta? Por que a gente não está fazendo isso, né? Enfim. Nesse caso, Mari, eu deixo ainda um outro adendo, porque, na verdade, o objetivo desse governo é vender tudo para os Estados Unidos. Tudo. Então, ele falou que o governo do PT ia vender a Amazônia, o AAA, que ele inventou, que é o tal do AAA, né? Que era para vender, porque ele queria soberania nacional para não vender. Esse governo está vendendo tudo que ele puder. Ele quer vender tudo que ele puder. Então, exatamente. Assim, não é bem o que ele fala. A gente tem que entender que é um governo baseado em fake news, baseado em inverdades, como a gente vai falar um pouco aqui, né? Todos os dados que foram apresentados, eu não sei se a galera que está ouvindo a gente viu o vídeo do Observatório do Clima, um vídeo maravilhoso, desmentindo várias mentiras desse governo, várias mentiras, inclusive as mentiras contadas no que diz respeito à preservação ambiental ser feita hoje pelo agronegócio, que é talvez a maior piada que eles queiram que a gente acredite e a maior fake news. Então, vale para quem não assistiu, o vídeo do Observatório do Clima a gente vai deixar aqui, né, Mari? Para as pessoas darem, para as pessoas vou deixar aqui, vai estar aqui no corpo, para quem quiser pesquisar, chama Fatos Florestais, mas a gente vai deixar aqui no link. É muito importante ver de fato. É muito importante. Bom, mas vamos para o lixo. Que história é essa de queimar lixo? Pois é, eu também me pergunto que história é essa de queimar lixo. Eu estive recentemente num evento com a galera do NWRA, que é uma organização que, na verdade, é tipo um sindicato, assim, de todos os prestadores de serviço da limpeza urbana dos Estados Unidos. O Brasil firmou via CELURB, que é o Sindicato das Empresas de Limpeza Urbana do Brasil. Eles firmaram uma parceria com esse corpo técnico do NWRA, que é uma galera que trabalha nos Estados Unidos com gestão de resíduo. Nos Estados Unidos, por que os Estados Unidos? Porque eles fizeram uma parceria técnica para entender as melhores tecnologias que se aplicassem a um país como o Brasil. E quando a gente pensa, e várias pessoas às vezes trazem, mas na Alemanha a reciclagem não sei o quê. Não dá para comparar o Brasil com a Alemanha. Não dá para comparar o Brasil com a Alemanha por vários motivos. O primeiro deles é escolaridade, que está diretamente ligada à educação, informação e escolaridade, à gestão de resíduo. O segundo deles, riqueza do país. E o terceiro, o tamanho da Alemanha e a geografia do país, que faz com que alguns países façam determinadas escolhas para a sua gestão de resíduo. Os Estados Unidos é o país que mais parece o Brasil, porque ele tem uma dimensão continental, ele também é gigante, ele tem muitas cidades com menos de 50 mil habitantes, que é a mesma característica do Brasil, e ele tem um sistema de gestão de resíduo hoje de aterros compartilhados entre municípios. Eles conseguiram, em 10 anos, extinguir mais de 10 mil lixões que eles tinham lá. E aí eles deixaram esse número, dividiram, né, essa gestão em mais ou menos 4 mil aterros, e depois eles diminuíram para 2 mil aterros hoje, 2 mil e poucos aterros, que é a quantidade de aterros sanitários que existem nos Estados Unidos e são compartilhados. E aí, essa ideia de troca de experiência, esse evento, era um evento que estavam todas as empresas e sindicatos do setor para ouvir um pouco dessa experiência dos Estados Unidos. Estava o Ministério Público, estava a Secretaria de Planejamento de São Paulo, foi em São Paulo. Enfim, um monte de gente, porque gestão de resíduo impacta várias agendas, não é só a agenda ambiental. E aí, o Ricardo Salles decidiu que ele ia pegar essa agenda para ele, da gestão de resíduos. E aí é muito engraçado, né? Porque, assim, um governo que está querendo fazer um desmonte ambiental, que não está nem aí para a preservação das espécies, a gente fica pensando por que ele quer pegar essa agenda. E aí ficou claro que ele quer pegar essa agenda por conta do lobby das incineradoras. Porque ele abriu a fala dele nesse evento, Mari, contando o seguinte, que perguntou ao ministro do Meio Ambiente da Alemanha, numa conversa com ele, e claro, o ministro do Meio Ambiente da Alemanha estava muito interessado em saber sobre o desmatamento da Amazônia. E ele respondeu que ele iria sim preservar a Amazônia, claro que o Brasil preservaria a Amazônia, mas que a pauta principal era a gestão de resíduos. E qual era o risco dos incineradores, a vida das pessoas e a
a ecologia, né? Qual é o risco ecológico, o risco ambiental dos incineradores. E o ministro do Meio Ambiente da Alemanha respondeu que zero. Não havia risco nenhum e eles usavam amplamente essa tecnologia. Em primeiro lugar, que para quem está ouvindo, isso é mais uma mentira, porque todos os incineradores, todos pesquisados no mundo, em algum momento apresentaram falhas no filtro de ar. E aí, o que significa isso? Significa uma emissão de poluentes muito, 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 muito piores do que você aterrar o lixo, do que você usar aterro sanitário. Porque quando você queima o lixo, você está queimando petróleo, você está queimando produto químico, você está queimando um monte de substâncias e essa fumaça e esses micro pedacinhos da fuligem são absolutamente tóxicos. No Japão, que é o Japão, teve um monte de falhas que foram constatadas nesses filtros e a Polônia hoje é um país, né, Mari, que tem um problema seríssimo de poluição do ar por conta de incinerador. Então, se na Polônia, se no Japão isso acontece, não seria a melhor alternativa para o Brasil, veja bem. E eu acho, só fazendo também uma observação, a gente já, não é que a gente nunca incinerou nada, né? A gente já incinerou, eu não sei, eu já passei pessoalmente numa incineradora e foi a pior coisa que aconteceu comigo na minha vida nesse sentido, porque assim, é um cheiro, é um gás, então não há como dizer que não tem risco ou que não gera poluentes ou que não faz mal para a saúde da população local, né? Acho que é só ir num lugar desse para a gente saber que o que eles estão falando não é aplicado na prática. E a outra coisa é o seguinte, nos Estados Unidos os incineradores estão fechando. Estão fechando porque o custo dessa energia, que é o que esse governo está querendo alegar, que a gente vai produzir energia queimando lixo, o custo dessa energia é altíssimo. É muito mais alto do que o custo de qualquer energia nos Estados Unidos. Então, porque o custo é alto, os incineradores estão fechando por uma questão econômica. E aqui no Brasil, a gente tem o maior potencial do mundo de geração de eólica e solar. Não faz nenhum sentido fazer uma distribuição concentrada no incinerador e ainda por cima, com essa incineração, a gente queimar resíduo sólido. Porque quando a gente chama tudo de lixo, a gente não está dando uma vida para aquele material. Só que um monte de coisas que seriam queimadas podem ser aproveitadas para a reciclagem e gerar emprego e movimentar uma outra cadeia. Então, incineração não interessa a ninguém, a não ser o Ricardo Salles e o lobby das incineradoras que está por trás disso. Porque qualquer pessoa que esteja de fato interessada no bem-estar da população não vai escolher a incineração como como uma alternativa. Inclusive, isso dito pela própria equipe técnica do NWRA, que estava nesse evento e falou, olha, a gente desaconselha absolutamente essa alternativa para o Brasil. Porque via aterro sanitário, quando você coloca o aterro sanitário para funcionar, você tem um aumento na taxa de reciclagem, um aumento na taxa de compostagem e na própria geração de energia no aterro, com gás metano. Você tem isso muito aumentado, né? Porque no lixão você soterra tudo, contamina água, contamina solo, contamina tudo. E aí o Ricardo Salles está com essa ideia péssima que a gente precisa, enfim, se manifestar e ir para a rua para não deixar acontecer, que foi o que a galera de Curitiba fez. Fala um pouquinho aí, Mari. Exatamente. E uma coisa também que vale lembrar que, além de tudo, se a gente fala que a solução para o lixo é queimar, primeiro que a gente não encontra soluções reais para o problema de logística reversa, para lixo, a gente estagna em desenvolvimento de tecnologia de reciclagem, enfim, a gente resolve um problema, diz que está resolvendo um problema sem resolver um problema nenhum, e daí estagna no desenvolvimento dessa solução, desse avanço para a economia circular, enfim, né? Eu acho que, além de todos esses danos materiais, a gente tem esse dano até, como eu posso dizer, conceitual, né? Então, se a gente está mandando todo o lixo para o lixo, a gente não precisa pensar em mais nada, porque o problema, entre aspas, está resolvido. Então, também acho que isso é um grande atraso, se a gente for pensar em lógica de economia circular, em não geração de resíduos, né? Em tantas coisas que a gente está falando aí, porque, querendo ou não, são matérias-primas sendo extraídas da natureza para depois serem queimadas. Então, para depois a gente continuar extraindo, né? Então, não faz o menor sentido em nenhum caso. Só no caso de lobbying ou, né? Mas,
esse programa ia ser assinado lá em Curitiba, mas visto que Ricardo Salles vem acumulando um grande desconforto com a população, né? A população de Curitiba foi para as ruas, inclusive junto com os catadores. Os catadores de reciclável também foram para as ruas porque eles se sentiram ameaçados com uma política que pode levar tudo para queima para os incineradores. E aí tem uma coisa também de Brasil, é que assim, a nossa coleta seletiva, ela não é eficaz. Então, como é que a gente pode garantir que o que está indo para os incineradores são, de fato, os materiais que não têm outra alternativa, né? Se a gente for ver, tanto em São Paulo quanto em outras cidades, há diversos programas para tentar aumentar a efetividade da coleta seletiva, porque ela ainda é muito baixa. Então, falar que o que estaria sendo queimado seriam só materiais que não teriam outra alternativa também não funciona na nossa realidade. E daí, exatamente. Os protestos, inclusive, inviabilizaram que a cerimônia do programa acontecesse em Curitiba, e ela foi remanejada, acabou acontecendo em outro lugar, porém com bastante barulho da população, a população bastante insatisfeita com tudo que o Ricardo Salles vem fazendo e com essa questão do lixo no topo da cereja do bolo do mês passado. Tem uma questão aí que este programa do Lixão Zero, ele faz parte de uma agenda de 6 fases, né? Então, gestão de resíduos, áreas verdes urbanas, qualidade do ar, qualidade das águas, saneamento básico e combate ao lixo marinho. Então, são alguns programas que fazem parte de um programa maior, que tem também os seus entraves e as suas incoerências, porque a partir, mesmo Salles lançando um programa, a gente vê cortes para que esses programas de fato sejam eficazes, eficientes na prática. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. O único programa que foi bem visto, eu acho que a Fê pode até falar sobre isso, que foi o Plano Nacional de Combate ao Lixo do Mar, foi inclusive elogiado pelo SOS Mata Atlântica, porém, entretanto, todavia, o próprio SOS Mata Atlântica falou que o plano que está sendo gestado desde 2017, ou seja, não é um plano deste ministério, ele está sendo publicado agora, ele foi publicado sem coesão e orçamento garantido. Então, assim, é um plano que, na teoria, faz muito sentido, porém, deixa gaps e gaps que podem prejudicar ou inviabilizar completamente a sua execução. Então, quando a gente vê esse programa de gestão urbana que o Salles tanto está falando e tanto está se promovendo e está priorizando, é importante a gente olhar para essas letras minúsculas do contrato, né? O que a gente está deixando de ver nessa fala dele. Por exemplo, sobre o Plano Nacional de Combate ao Lixo do Mar, ele não cita especificamente o plástico como um vilão. Isso estava no original. Ele mudou totalmente o que estava sendo desenhado, isso ele conseguiu fazer, o que estava sendo desenhado há muito tempo, inclusive com a participação da população. No passado a gente chamou as pessoas, porque o Ministério do Meio Ambiente, que estava tocando esse plano, a coordenação que estava tocando esse plano, abriu para a participação da população, para que não fosse uma coisa top-down, para que não fosse uma coisa sem participação da sociedade civil, que é exatamente o oposto do que esse governo quer em todas as áreas. Ele quer que a gente não participe, ele quer que a gente fique em casa, ele quer que a gente não estude, ele quer que a gente dê o país para eles brincarem de quem tem, enfim, de quem vende melhor, né, de quem se dá bem. É uma coisa meio complicada. Mas fato é, o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, ele é bem intencionado, mas é o que você falou. Se ele não tiver orçamento garantido e não tiver a política de cumprimento garantida, não vai adiantar nada. E se não endereçar a questão do plástico de forma estratégica e urgente, esse é um dos principais resíduos. Então, isso vai ser um problema, porque a gente não vai conseguir, vai remar e vai morrer na praia. Porque querer gerar tecnologia para tirar o plástico do oceano não resolve o problema do plástico do oceano, como todas as pesquisas de todos os cientistas de todos os lugares do mundo já apontaram. Você tem que frear o plástico de chegar ao oceano. E se você não fala plástico, você não muda a política tributária, não endereça o problema como ele tem que ser endereçado, a gente não vai conseguir nada, vai ser só mais um plano para alguma coisa esse governo ficar bem na fita.
E daí, até interessante aqui, voltando um pouco, quando a gente estava falando dos lixões e tal, né? Que às vezes os governos eles usam números que fazem sentido quando são deslocados, mas que na prática não fazem, né? Como é o caso de quando o Ricardo Salles foi secretário no estado de São Paulo e cuidou da questão dos lixões, ele disse que ele fechou 43 dos 96 lixões em 6 meses. Porém, quando a gente está com as pessoas que muitas delas vivem dos lixões, né, elas tiram seu sustento dos lixões, o que a gente sabe é que a necessidade delas não são endereçadas, elas não são redirecionadas. Nada acontece de fato. Você simplesmente fechar um lixão não funciona. Do mesmo jeito que você falar que você tirou X mil toneladas de plástico do oceano não funciona enquanto a gente gera mais plástico e Exatamente. ficam em números que eles parecem bonitos, deslocados, mas quando você vai para a realidade, eles não fazem o menor sentido. Então, a própria experiência do Salles em São Paulo mostra que essa mentalidade de fechar lixões por fechar lixões não é uma coisa que a gente precisa, né? A gente precisa fechar lixões a partir do momento que a gente repensa o nosso lixo. E isso está muito relacionado com a questão do plástico nos oceanos e para a mentalidade que esse governo aplica para tudo quando a gente está falando de meio ambiente. É como se a gente estivesse tapando uma ferida com band-aid para que eles continuassem fazendo business as usual com as empresas. Pois é, aí vamos lembrar só uma coisa, que quando Ricardo Salles foi secretário, né, lá em São Paulo, foi secretário estadual de São Paulo, né, de meio ambiente, ele foi condenado pelo Ministério Público por improbidade administrativa, porque ele foi condenado de fraudar o processo do plano de manejo da área de proteção ambiental da várzea do Tietê, em 2016. É muito grave isso, porque o Bolsonaro sabia quem ele estava indicando, mesmo esse cara tendo sido condenado por improbidade administrativa, e a gente, como população, aceita ter um ministro assim. Eu acho bastante complicado. Acho que as pessoas já tinham que estar na rua muito mais do que elas estão, porque o que ele está querendo fazer é completamente inadmissível. Então, a gente olha para o plano de lixão zero, acha que é legal, mas no fundo ele está querendo fazer esse foco todo para, no mesmo dia, ele assinar essa portaria ministerial número 274, que propõe usina de recuperação energética de resíduo sólido urbano. Isso é um nome bonito para incinerador. Usina de recuperação energética de resíduos sólidos urbanos é o incinerador. Então, é isso. Não investe em nada e não investe em tecnologia para a recuperação desses materiais, queima porque alguém está por trás bem interessado. Exatamente. Então, fora as outras 1.000 assinaturas que não fazem sentido nenhum quando a gente fala de proteção ambiental, como a liberação da exploração de petróleo em Abrolhos, né? Por mais que, enfim, a gente teve uma movimentação, a canetada não foi evitada, né? A gente vai ver isso acontecer e isso se segue com risco de vazamento, de óleo, que a gente já sabe muito bem, já viveu o caos que isso traz. E aí, assim, pensando ainda mais, de uma forma ainda mais holística, né, Mari? A gente está caminhando para um mundo sem petróleo, porque as mudanças climáticas vão inviabilizar a nossa existência aqui. E a gente ainda toma decisões baseado nisso. Qual é a alternativa para o Brasil? O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Vou repetir, o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Não é possível que tudo que a gente pode fazer aqui, a única coisa que a gente possa fazer é agro de monocultura, gado e a maior concentração de agrotóxico do planeta por habitante e exploração de petróleo. Será que a gente é tão incapaz assim? Será que você que está em casa, que estudou, que fez faculdade, será que o governo acha que você é tão burro e tão incapaz que você tem que trabalhar na indústria do petróleo e que você tem que ser um agro industrial que vai acabar com a vida no Brasil, poluir todos os estados, as águas de todos os estados pesquisados estão contaminadas com agrotóxico. As águas que a gente bebe, pode não ter outra alternativa. Então, o que a gente está fomentando enquanto governo? O governo está aí para fomentar o desenvolvimento sustentável de um país e não uma carnificina velada, que é o que vai acontecer.
Já está acontecendo, né? Já está. Eu acho que quando você falou da nossa riqueza natural, nossa biodiversidade, eu lembrei muito do que o Alberto Acosta, que é um autor e que trabalhou durante muitos anos na implementação de um plano de bem viver no Equador. Ele fala sobre os países da América Latina, que é a maldição das riquezas naturais, né? A gente é pobre por ser rico em recursos naturais e a gente vê, entra governo, sai governo, uma manutenção dessa mentalidade extrativista colonial que não se supera e que muitas vezes ganha apoio da população porque é amarrado com programas sociais de distribuição de renda e tal, mas acabam não levando em consideração todos os atributos que tornam aquilo insustentável para a própria população, né? Então, exatamente. É muito louco. Isso que você falou é uma das coisas que eu tenho pensado muito ultimamente e vendo a gente sair de governos, entre essas progressistas, que intensificaram, né, e fizeram o neoextrativismo e voltar para governos extrativistas e que não pensam em outras soluções. Eu não sei nem se a gente pode chamar de alternativa. São outras coisas que a gente pode fazer, na verdade, né? Mas que a gente fica assim com a cabeça fechada no extrativismo e, infelizmente, a gente tem esse apoio da população porque é uma coisa vendida na propaganda, né? Como se gerasse emprego e renda. É uma coisa... E não gera, é um plano. Não, exato, não gera. E não gera. É bom a gente falar aqui, gente, o seguinte, que esse governo, além disso, ele tirou o apoio que tinha a produtores familiares que produzem alimento. Quem produz a comida que está na nossa mesa não é o agronegócio. São pequenos produtores. É produção familiar. E esse governo tirou esse apoio. O que gera emprego hoje não é o agronegócio. O agronegócio é absolutamente automatizado. São máquinas de milhões de dólares. Quem já teve a oportunidade de andar por Goiás sabe o que eu estou falando. As monoculturas, você não vê uma pessoa trabalhando. Então, isso é uma mentira. É mentira falar que da maneira como eles estão dando isenção de ICMS para agrotóxico e querendo aumentar, enfim, e facilitar o acesso de crédito ao agro, é o agro que dá emprego. Porque não é o agro que não dá emprego, é o agro absolutamente automatizado. E a população, coitada, não sabe que tem outras alternativas. Exato, então, se você compara, por exemplo, a exploração de uma reserva com ecoturismo, o que se ganha por habitante ali é muito mais do que se você colocar aquela mesma reserva para a agricultura. Então, a gente também não tem acesso a essas informações, entendeu? Exatamente, até porque se a gente falar do agro, da mineração, da exploração petroleira, a gente está falando de mão de obra altamente qualificada, qualificada e muitas vezes importada. Então, por mais que você tenha alguma possibilidade de distribuir alguns lucros para, de certa forma, dizer aí que a gente está promovendo igualdade social, essa igualdade social não está acontecendo nas estruturas, porque quem está trabalhando nessas bases, que são pouquíssimas pessoas, como você falou, são pessoas altamente qualificadas, que já vêm de estratos sociais da população, de conforto, altamente estudadas. Então, assim, para quem que a gente está gerando renda com essas práticas extrativistas é o grande X da questão, né? Exatamente. Quando aconteceu a última tragédia da Vale, pessoas falando que a gente deveria torcer para que a empresa se recuperasse, porque ela gera emprego para diversas pessoas. E é essa mentalidade, né? A gente não consegue, enquanto população, enxergar que, na verdade, gera empregos para uma fatia específica da sociedade, mas gera danos muito maiores, porque se a gente fosse contabilizar, financiarizar os danos, isso, a mineração, o petróleo, eles já seriam indústrias insustentáveis financeiramente falando. Mas tem um monte de subsídio, tem um monte de acordos e costuras políticas que fazem eles continuarem funcionando. Então, assim, não gera, de fato, riqueza distribuída, mudança de estrutura de poder, mudança de estrutura social. Né? Acho que a gente tem que ter isso muito em mente e se a gente está falando de queimar lixo, significa que a gente vai continuar dando incentivo para a produção de lixo, que no caso é plástico, que no caso é petróleo. Exatamente, essa é a lógica. Bom, isso foi a primeira parte do podcast que a gente aprofundou algumas coisas, mas para dizer que esse programa Lixão Zero é um programa com muitas coisas positivas,
mas com ali a pegadinha do malandro, porque sempre tem, que é o incentivo aos incineradores, que na minha visão é, na verdade, o que quer se fazer mais de qualquer outra coisa. E aí você está pensando na tua casa, bom, mas então o que a gente pode fazer? Especificamente em relação ao lixo, a gente tem muito baixa adesão da população na separação. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar a nossa mentalidade, porque isso é nossa corresponsabilidade. Quem consome esse lixo somos nós, a gente tem que dar o devido destino. Em muitos lugares fora do Brasil é cobrada uma taxa do lixo, que aqui no Brasil, quando se fala nisso, as pessoas não querem nem entender o que é e já falam não. Eu gostaria de que todo mundo repensasse isso, porque hoje 50% dos leitos ocupados nos hospitais são por doenças que são consequência de falta de saneamento e gestão de resíduo. Quando você tem uma gestão de resíduo bem feita, a tua família morre menos. Tem menos mosquito da dengue, tem menos vetores, mosquito da dengue é só um exemplo. Tem menos contaminação de água, porque o lixão contamina lençol freático, com metais pesados, com substâncias químicas, com uma série de coisas. Então, a gente conseguindo praticar a taxa do lixo é bom para todo mundo. E tem várias formas de se praticar essa taxa do lixo. As pessoas mais pobres não pagarem, as mais ricas pagarem mais, as empresas e indústrias pagarem mais ainda, que é como acontece em São Francisco, por exemplo. Enquanto isso não chega, Mari, o que a pessoa que está ouvindo pode fazer para contribuir com uma sociedade onde a gente tem a maior recuperação de matéria-prima e menor envio para aterros e lixões? Bom, eu acho que a gente pode começar a pensar em como a gente pode gerar menos lixo antes de como é que a gente vai tratar esse lixo, né? Então, se a gente puder dar preferência para consumir alimentos em feiras livres, essas feiras que acontecem nos bairros toda semana, todo dia da semana tem em algum lugar uma feira acontecendo perto de você. Então, levar a sua sacola, não pegar sacolinhas. O bom das feiras livres é que a gente pode comprar quase tudo sem trazer lixo nenhum para casa, sem bandeja, sem plástico, sem aquele monte de coisa que tem no supermercado. Além disso, você vai estar se alimentando muito melhor, de fato, produtos in naturas, não processados. A segunda coisa é procurar sobre a coleta seletiva no seu bairro, né? Em São Paulo, a gente tem uma questão. Ela é uma questão, a gente não tem coleta seletiva em todos os lugares, a gente tem alguns ecopontos e alguns pontos de entrega voluntária, e isso faz com que a pessoa tenha que ir até o lugar, fazer a devolução desse lixo se ela não tiver coleta seletiva na rua. Então, se informar se você tem, se tem coleta seletiva onde você mora, que dias que essa coleta seletiva passa. E se não tiver, tentar ver se há alternativas, um ecoponto, um PEV, alguns supermercados, hipermercados, algumas lojas, até lojas de materiais de construção, hoje estão recebendo lixo da população para serem encaminhados para reciclagem. Então, assim, há algumas alternativas aí que a gente vai precisar de fato procurar para saber quais são elas e como é que a gente pode fazer o endereçamento certo do nosso lixo. Daí, é claro que olhar para as políticas públicas, né? Por que a gente não tem coleta seletiva? Ou por que a coleta seletiva é diminuta? Teve uma vez que eu fui fazer uma visita numa cooperativa e eles tinham um problema em expandir a coleta seletiva dentro do bairro que eles atuavam por conta de interesses políticos. Existia um interesse de que aquele resíduo fosse levado pro lixão, aterro sanitário, porque a empresa que operava ali ganhava com isso, ganhava dinheiro. Então, eles tinham dificuldade em expandir. E aí é a hora que a gente vai olhar para os nossos, para quem a gente votou, vereador, deputado estadual, que estão ali preparados para atuar diretamente nas políticas públicas, né? Tanto para escrever políticas públicas, quanto para vetar ou aprovar, enfim. Indo além, Mari, é isso, assim, tipo, você já mandou uma carta para o vereador que você votou? Você falou com ele depois que ele foi eleito? Você sabe o que ele está fazendo? Porque às vezes a gente elege e a gente não sabe depois o que está acontecendo e a gente tem o poder de mudar tudo, conversando com essas pessoas, porque vamos lembrar quem paga o salário delas. Somos nós e elas estão ali para servir a população. A função de um vereador, de um deputado, de um senador, de um presidente, de um ministro é servir a população, não é servir ao interesse de poucas pessoas. Então a gente tem sempre que lembrar isso, porque quem está pagando o salário deles, em momentos que a gente está falando em corte de previdência, somos nós. Exatamente. E eles têm que ser abertos e receptivos, né? Eu acho que
as assembleias legislativas, as câmaras e tal, elas, na verdade, são espaços de acesso da população, mas que acabam ficando ali como se não fossem, né? Por conta de vários fatores aí que nos afastam da política. Mas a gente tem que lembrar que a gente tem esse acesso, sim, a gente pode participar das audiências públicas, tem formas de estar mais próximo, pode agendar uma conversa com os nossos representantes, enfim. Tem como, ou às vezes, se a gente não se sente muito confortável, para entender quais são os movimentos ou os grupos já organizados que estão fazendo isso, né? Já tem pessoas fazendo isso e, de repente, se a gente achar mais simples, a gente pode colar nesses grupos que representam os nossos interesses para fortalecer esse coro e para participar da política de forma mais efetiva. E, por fim, falando em lixo, acho que a gente pode lembrar dos catadores e das cooperativas, né? A gente tem catadores em diversos lugares, né? Aqui em São Paulo a gente tem catadores, famílias catando lixo, mesmo de forma informal, mas que vendem esse lixo. Então, assim, como é que a gente se aproxima e entende essa dinâmica da cidade para atuar nela de uma forma que não seja simplesmente jogando o nosso lixo na calçada esperando o caminhão vir buscar? É sobre sair da zona de conforto, de fato, é assumir mais uma responsabilidade, mas é preciso. É isso, Mari, mas essa responsabilidade é nossa enquanto a gente ainda não entender que a gente tem que escolher pessoas que representem a gente e que queiram legislar pelo bem de todos, né? Exatamente. E é uma coisa que vai voltar pra gente, né? Lixo sendo queimado, emitindo poluentes, vai voltar pra gente, vai voltar pra nossa saúde. A gente queimar lixo e extrair cada vez mais coisa, vai voltar pra gente com um ambiente cada vez mais desequilibrado, com renda cada vez mais concentrada, enfim, eu acho que é lembrar que a gente faz parte, a Terra, com T maiúsculo, é um ambiente compartilhado e é holístico. Exatamente. E tudo que a gente faz, volta. Se tem alguém que sabe falar sobre karma, acho que essa pessoa é a Terra. Exatamente. E lembrando que a gente não está aqui sozinho, né? A Exatamente. gente divide o planeta com vários outros seres e o último relatório da ONU é bem desesperador, porque a gente vai extinguir 1 milhão de espécies. Então, assim, isso é muito sério. De coletividade, né? Exatamente, isso é muito sério. Sim. Então, vamos para a parte 2 do nosso podcast. Cortes e sucateamento do Ministério do Meio Ambiente, que parece ser a pauta principal e mais importante desse ministro, é corte de gasto e corte de investimento, porque na minha visão, o Ministério do Meio Ambiente não é gasto, é investimento no nosso futuro. E sucateamento do MMA. Conte aí, Mari. É verdade, gasto não é investimento, porém, acho que meio ambiente e sustentabilidade já ouviu muito, você deve ter ouvido isso, deve ouvir isso o tempo todo, de que não dá para ter esse gasto, não é verdade? A gente tem que mudar de fato essa lógica, porque preservar é investir no futuro. É clichêzão, mas todo clichê é clichê porque tem seu fundo de verdade. Porém, Total. Salles vem fazendo cortes e mais cortes e mais cortes e tentando justificar esse monte de cortes como se tivesse havido durante 30 anos de Ministério de Meio Ambiente apenas má administração, como se tudo que tivesse sido feito até agora não tivesse gerado de fato bem-estar ambiental e social, o que é uma grande falácia, né? Em todas as entrevistas que ele dá sobre os cortes, ele tenta dizer que é porque o dinheiro estava sendo gasto da forma errada. Então, quando a gente vê bloqueio de verbas, não é eficiência ou remanejamento de verbas, é um bloqueio, é extinção de verbas, extinção de pessoas, de cargos, né? Então, tem uma grande diferença entre você remanejar o dinheiro que você tem, o pessoal que você tem para gerar maior eficiência do que simplesmente pegar, cortar tudo, justificando uma... Eu nem sei como é que ele diz que isso é uma justificativa, mas enfim, né? Querendo pegar um passado e colocar no presente uma realidade que não se materializa. Então, quando a gente vê pastas importantíssimas sendo transferidas para outros órgãos, como foi o caso qual que foi para o Ministério da Agricultura, meu Deus? Cadastramento Rural, Ambiental e Serviço Florestal passaram para o Ministério da Agricultura.
O Departamento de Políticas e Mudanças do Clima foi enxugado. O que seria esse enxugado, né? Essa é a grande questão. Ele diz que tamanho não é documento. Ai, gente, olha, é tanta fake. Assim, eu acho que eles acordam e pensam, o que será que a população pode entubar hoje? E, assim, não sei se eles acham que a gente não pensa. Eu acho que, às vezes, eu fico pensando isso, assim, porque não é possível que uma pessoa fale que tamanho não é documento quando a gente sabe da necessidade que a gente tem de endereçar o problema das mudanças climáticas. A gente é signatário do Acordo de Paris, isso significa alguma coisa, pelo menos na minha visão de mundo. Quando eu assino uma coisa, cara, eu tô botando ali, né, eu tô investindo ali, eu tô dizendo que eu concordo com aquilo, tô colocando a minha honra ali. Se eu sou signatária de um acordo internacional, isso vale alguma coisa, né? Sim, ou deveria, né? Mas dele ter sinalizado desde o começo uma certa vontade de sair do Acordo de Paris já dizia muito, né? Eu acho que é um exemplo muito grande de como a gente realmente, enquanto sociedade, falando no todo, foi manipulado pelas fake news, por um ódio que não se justificava, e agora a gente vê aí uma contenção de 89 milhões no orçamento do IBAMA, que já vinha capengando, na verdade, né? O IBAMA já tinha... todas as políticas de meio ambiente, elas nunca foram devidamente endereçadas e nunca receberam o investimento devido, né? A gente tinha já problemas de eficiência por falta de recurso. Então, quando a gente fala em cortar 89 milhões no orçamento, diminuir de 27 para 21 superintendentes regionais, a gente está falando de uma diminuição drástica para um país do tamanho do Brasil, com as dimensões do Brasil e com as dificuldades. A gente está falando de pessoas que morrem no campo, né? De ambientalistas sendo mortos. Como é que a gente vai diminuir o valor que a gente tinha, que já era pouco, para dar conta disso tudo? Não faz sentido. E no caso do Brasil, tamanho é documento, porque o Brasil tem um tamanho enorme, né, de dimensões continentais, de fato. E uma complexidade, brigas no campo, pessoas morrendo, índios morrendo. Gente, tem um monte de comunidade indígena morrendo, enfim. Tem tantas coisas acontecendo que não se justifica pela fala de tamanho. E quando a gente lê, na verdade, os comentários na publicação do Salles, a gente vê que tem uma galera que realmente está endossando o discurso e que realmente acredita, seja porque tem alguns interesses compartilhados, como é o caso do agro, ou seja porque realmente não tá com todas as informações na mão para tirar melhores conclusões, né? Então, ainda tem pessoas que nesses 4 meses de governo estão apoiando essas medidas, o que me choca grandemente, porque não tem justificativa. A carta-resposta do Observatório do Clima para o Ricardo Salles, os vídeos, tudo que tem sido produzido e tudo que tem sido feito mostram que não há como defender os cortes, como defender tamanho enxugamento, como extinguir e remanejar pastas tão importantes e tão cruciais para a biodiversidade, para as pessoas, né, para todo mundo. É assim de tirar o fôlego, de deixar a gente sem palavras. O que eu acho, Mari, que isso mostra é uma grande manipulação do governo, porque de fato eles inventam dados, eles inventam coisas, eles mentem. Você não viu que o censo, o IBGE fez um censo, Bolsonaro não quis acreditar no censo, aí criticou o censo, a instituição que estava fazendo? É esse tipo de pessoa que a gente está lidando. É esse tipo de governo, entendeu? É uma grande fábrica de mentiras, de inverdades. As declarações são as piores possíveis. É distorção. Quando as pessoas foram à rua protestar contra o corte de verba na educação, ele falou que eram idiotas inúteis, que estavam ali manipulados, que não sabiam a fórmula da água. É isso que ele pensa sobre a gente, sobre a população. É isso que esse governo pensa sobre a gente, sobre a população. Então, é muito delicado esse momento, porque é um governo que repetidamente usa dados que são inverdades.
mente descaradamente para a população. Isso é muito sério, porque manipula informações muito graves. E as pessoas, do alto da sua ignorância, porque são ignorantes, não sabem o que está acontecendo, acham que o governo não pode mentir, porque não deveria mentir. Então, acha que se ele falou é porque é verdade, mas não é verdade. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito isso em mente e entender também, de uma vez por todas, que as pessoas não entenderam ainda o tamanho do buraco de não preservar a biodiversidade. A gente ainda vive numa sociedade com uma grande crise de valores, que o ter está acima do ser. E pelo ter, vale tudo. Então, vamos sair dessa pauta do agro, né? Do Brasil, que aqui a gente acha que vale a pena ser o maior consumo de agrotóxico do mundo. A gente ainda acredita que a gente não pode, que a gente não consegue cultivar comida para todo mundo se não for com agrotóxico, o que é uma mentira. Isso é uma mentira, já foi provado por inúmeros cientistas, né? Mas enfim, a gente ainda está nesse modelo, então a gente ainda acredita nisso. A gente não faz conta comparativa, então a gente usa o agrotóxico, aí a gente tem uma população cada vez mais doente, porque a qualidade da nossa comida, a gente está comendo veneno. A gente tem os postos de saúde, os hospitais lotados, a gente tem o número de câncer aumentando, assim, vertiginosamente, e a gente não faz essa conta do que é mais barato. A gente não tem essa capacidade ainda de comparação e entender que se você investe numa alimentação melhor, você vai ter menos doença, você vai ter menos gasto na saúde, você vai ter menos perdas familiares, perdas perdas de saúde, restrições, porque quando a pessoa está doente, ela tem restrições. Isso é muito sério, assim. Mais do que isso, eu acho que a gente ainda não entendeu o potencial que a gente tem de outras atividades aqui no Brasil. Então, a gente ainda não se conecta, porque como a gente só se conecta com o dinheiro é o que vale, tudo a gente faz pelo dinheiro, como sociedade, a gente ainda não entendeu que a gente tem outras alternativas e outras atividades que dariam muito mais dinheiro, principalmente distribuiriam muito mais renda. Porque seriam atividades com alto índice de empregabilidade. Só que a população compra esse discurso ainda porque ela não sabe disso. Porque os últimos governos também não foram governos que pensaram holisticamente em como desenvolver um Brasil para ele ser mais justo e mais igualitário com todo mundo. A gente tem que investir seriamente em educação, porque é a educação que recupera um país. É a educação que faz com que o salário médio seja mais alto. É a educação que faz com que a gente exporte conhecimento e que a gente entenda o que está acontecendo. Mas também não interessa aos governos que a gente seja uma população educada. Porque se a gente tiver educação, a gente não vota neles. Porque a gente vai conseguir entender o que eles estão fazendo e como eles não estão governando para o povo. Então, é como manter o velho poder. É ainda sobre isso, entendeu, Mari? É ainda sobre como se manter no poder e como manter o velho poder. E isso justifica qualquer coisa. O agro acima de tudo, né? A gente ainda não conseguiu tocar nas estruturas de poder para realmente transcendê-las, né? Exatamente. Em toda a América Latina, a gente ainda vive essa herança colonial, mas que também tem muito a ver com até mesmo o modo como os outros governos fora daqui atuam dentro daqui sem a gente perceber, né? Isso está muito mais longe dos olhos da população ainda. Então, assim, é uma costura bastante complexa, né? Que faz com que a gente tenha essa mentalidade e endosse algumas coisas. E é engraçado também que enquanto a gente vê um aumento do debate da sustentabilidade acontecendo nos países chamados desenvolvidos, ou os países do norte global, a gente vê neles também uma ânsia de exportar as externalidades negativas, né? A China, por exemplo, de produzir algodão com agrotóxico e começou a importar todo o algodão com agrotóxico do Brasil. Ou seja, eles não têm o problema, eles não produzem algodão com agrotóxico, porém, entretanto, todavia, a gente produz, a gente fica com esses danos socializados e a mentalidade imperial segue em fluxo. E a gente segue nesse fluxo porque a gente também tem uma elite de poder aqui que quer que as coisas continuem dessa forma, né? Então, é bastante complexo esse pensamento, é isso que você falou, da falta de um olhar holístico, né? Da falta desse senso, da falta de fazer conta e colocar no lápis que se tem bairros que cada vez tem mais fast food, mais farmácia, tem uma conta aí para ser feita, né? Exatamente. Se a gente tem lugares onde as feiras livres foram embora e agora a gente só vê
fast food e farmácia se proliferando, isso é um sintoma de um problema que está sendo manifestado há 500 anos. Né? E tem uma outra coisa também sobre o Salles, que é assim, quando um monte de gente está falando que você está fazendo errado, muito provavelmente você está fazendo errado. E a coletiva dos ex-ministros, dos 8 ex-ministros vivos do meio ambiente, de diversas vertentes ideológicas, de diversas vertentes políticas, é uma prova disso. Né? Todo mundo que passou pelo Ministério do Meio Ambiente foi lá falar que o cara tá fazendo um monte de coisa errada, um monte de coisa que não vai fazer a gente se desenvolver, que vai fazer a gente retroagir, né? Então, assim, cara, se tem tanta gente que passou pelo mesmo lugar que você, com a mesma capacidade intelectual e de gestão que você, falando que você não está fazendo certo, essas pessoas devem ser ouvidas. Eu acho que muito mais do que um alerta para o Salles, obviamente, porque ele sabe o que ele está fazendo, é um alerta para a população, que ainda está em... Exatamente. Né? Eu acho que você vê diversos ministros de diversas vertentes juntos falando a mesma coisa, sem ter um interesse político ali, de fato, porque na verdade são pessoas que já saíram, muitas delas nem têm mais uma atuação, não tem uma atuação política relevante dentro, se a gente for pensar em imagem política e tal. Cara, isso é uma questão que a gente precisa ver e ouvir e entender, né? E tem um ponto aí que você falou que é importante frisar. Os ministros de todos os governos, todos os governos. Então, não é que, é ministro de esquerda, é ministro de direita, é ministro progressista, é ministro conservador. Todos os governos, todos os ministros falaram a mesma coisa. Então, de fato, é preciso olhar para isso, porque isso é inédito. Nunca houve uma reunião como essa. Nunca houve todo mundo colocando ali o seu capital político em jogo para dar um alerta para a população. É muito importante que a gente consiga ouvir, porque assim, Mari, eu penso que é tanta lama que a gente está vendo agora, porque não é que nunca aconteceu. Esse ministério realmente nunca aconteceu. É inédito querer fazer um desmonte desse tamanho. A gente nunca teve um presidente inimigo do meio ambiente como a gente tem hoje, né? E o meio ambiente é o lugar que a gente vive. Não dá pra gente ser inimigo do lugar que a gente vive, do que mantém a gente vivo aqui. Da água, do ar, das abelhas, das florestas, de um clima ameno. Como é que a gente vai cavar nossa própria sepultura dessa maneira enquanto sociedade, enquanto coletivo? Então é importante que a gente ouça tudo, todos os apelos estão sendo feitos, que a gente ouça todos os alertas que estão sendo dados, porque eles têm um fundo de verdade. E aí eu queria ressaltar que a casa está começando a cair, porque o mesmo ministro Ricardo Salles ordenou que fosse cancelado o evento em Salvador, que ia abrigar, é um evento que é uma preparação para a Conferência de Clima, uma preparação da América do Sul. Então, os governos todos se reunirão aqui, né, em Salvador para fazer essa preparação da agenda. E isso estava tudo certo, a gente se comprometeu, aí o Ricardo Salles falou que a gente não ia fazer isso, cancelou. E aí a ACM Neto foi lá e peitou e falou, peraí, a gente vai fazer sim. E entrou em contato diretamente com a ONU para negociar a manutenção desse evento aqui. E aí o que aconteceu foi que o governo voltou atrás e manteve o evento, porque a gente tem que manter, porque a gente é signatário do Acordo de Paris, porque... Então, o que eu sinto? Que eles vão tentando ver o que eles conseguem fazer, sabe? Aí, quando tem pressão popular, quando tem manifestação, eles voltam atrás nas coisas. Então, o que está faltando para a gente é manifestação. A agenda do meio ambiente tem que ser a principal agenda que a gente tem, porque a gente ainda não entendeu que qualquer outro corte de verba a gente pode recuperar depois de alguma maneira. O corte da Amazônia a gente não recupera. O corte do meio ambiente a gente não recupera. Há quantos anos a gente está tentando recuperar a qualidade das águas do Rio Tietê? A gente não conseguiu ainda. Então é muito grave, porque é diferente de você... Não é uma área que você imediatamente responde. Se você tem um orçamento muito grande, por exemplo, você faz obras em um governo. Você asfalta uma rodovia em um governo. Você não replanta a Amazônia em um governo, nem em 2, nem em 3. Aliás, a gente não replanta a Amazônia, porque ela não tem capacidade de ser replantada por conta do tipo de solo. Isso também é um alerta que a gente tem ouvido muito aí.
Então, essa agenda é a agenda mais importante, porque é a agenda que vai garantir o nosso futuro vivos aqui e o futuro do planeta. Que bom que a ACM Neto conseguiu manter a Conferência do Clima em Salvador. Que bom que, nesse caso, a gente conseguiu frear mais uma decisão estapafúrdia desse ministério e desse governo, e que a gente consiga frear todas as outras, porque juntos somos mais fortes. Eu acho que isso é o mais importante para as pessoas que estão aí, ficaram até o final, perguntando o que eu posso fazer. Doa para uma instituição, para uma ONG que preserve o clima, porque isso é uma outra coisa que esse governo está querendo fazer. Ele está querendo colocar todas as ONGs como se fosse uma farinha do mesmo saco, de um saco podre. E são as ONGs que atuam onde o poder do governo não está atuando. Já existiu corrupção em ONG? Várias. Todas as ONGs são assim? Claro que não. Inclusive, muitas vezes, aquela ONG do teu bairro que ajuda as mães que não têm condição de criar os filhos é uma ONG. O Greenpeace, que consegue conter muito dos avanços que os governos gostariam, né, de assassinar os nossos recursos ambientais, ONGs como o Greenpeace, que são super sérias, mantém. Então, se você está aí preocupado com o que você pode fazer, eu te digo, vai para a rua e doa para uma ONG. Tem várias. A SOS Mata Atlântica faz um trabalho super importante, o Greenpeace faz um trabalho super importante, o Observatório do Clima faz um trabalho muito importante. Tem diversas ONGs que, nesse momento, a gente precisa ajudar, porque são elas que têm força política e são elas que têm a capacidade de mobilizar para a gente frear o que está acontecendo agora, porque tenho certeza que toda a população, daqui a pouco tempo ou um pouquinho mais de tempo, vai perceber o absurdo que está acontecendo com esse desmonte. Eu também acredito. E aí tem uma coisa muito legal que eu tava conversando com uma amiga, que ela falou, cara, eu tava lendo Sapiens, e eu cheguei a uma epifania, assim, porque nós somos a única espécie no planeta que está destruindo a sua capacidade de sobrevivência. E assim, eu acho que isso é uma coisa pra gente pensar, né? Por que a gente tá fazendo isso? Não faz sentido nenhum, né? A gente encontra essas respostas talvez na lógica econômica que a gente tem, que é a economia acima de tudo, né? A economia tradicional, fundamentalista acima de tudo, é tudo em nome do progresso. Mas que progresso, né? O que a gente está chamando... Progresso de quem, né? De quem, exato. O que a gente está chamando de desenvolvimento? O que a gente está chamando de progresso? O que a gente está chamando de PIB, né? O que esse PIB representa? O que a gente está chamando de bem-estar? Então, assim, tem tantas coisas aí para serem refletidas que eu acho que esse ministério, ele ajuda a gente, por conta das estapafúrdias, das absurdidades, ajuda a gente a refletir nesse campo que ele é quase filosófico de fato, né? De questionar o que é posto como única forma, único meio, como meio único, mas que serve ao interesse de uma determinada parte de pessoas, e isso tá não só no Brasil, mas como no mundo, né? O que outros países veem de interessante na gente não conseguir proteger o nosso meio ambiente, da gente não conseguir ter uma governança minimamente credível, né, a nível internacional. Enfim, acho que a gente pode refletir nesse âmbito também e, pelo amor de Deus, comprar esse discurso das ONGs é comprar de que todo ser humano não presta, né? Porque onde tem ser humano, vai ter corrupção, vai ter alguma coisa errada. Mas isso jamais deve significar que isso é homogêneo, que isso está acontecendo em todos os lugares, que todas as ONGs são assim. É uma desvalidação das ONGs que é proposital. Né? A gente sabe que é proposital. A gente não está dizendo que todas as ONGs são perfeitas ou que as ONGs são perfeitas, enfim, elas têm uma capacidade de se organizar e atuar de forma política e realmente numa frente de resistência, porque elas estão ali em Brasília, né? Então, ali no front onde a gente não está, né? Exatamente. Vamos lembrar. Ali no front onde a gente não está. Exatamente. Então, é muito importante a gente tirar isso da nossa cabeça também e repassar isso para as pessoas, né? Eu acho que não é sobre ficar discutindo na rede social, mas como é que a gente pode conversar com as pessoas que estão ao nosso redor, que têm essa mentalidade, ou que não estão vendo as questões ambientais
como uma questão de vitalidade da vida, né? Uma questão de realmente de ser necessário para a nossa vida na Terra, para o futuro dos filhos que a gente está tendo, sabe? Assim, se a gente tem qualquer expectativa de perpetuar enquanto espécie, não tem como olhar para outro lugar, né? Então, dialogar com as pessoas ao redor é muito importante, porque na era das fake news e do excesso de informação, a gente vai buscar e colher fontes de quem está mais próximo da gente, né? Em quem a gente confia mais, em pessoas que já vão filtrar um pouco essa realidade. Então, tentar levar essas informações todas para mais pessoas, eu também vejo como muito importante. É isso, Mari. É isso, encerramos mais um Politicamente Incorreto. Eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica antes pra gente ver coisas boas. Eu vou dar uma dica de filme e uma dica de filme não, de série no Netflix. Uma série que eu tô amando que chama One Strange Rock. É uma série sobre o planeta Terra com astronautas que viram o planeta de fora e eles falam sobre a beleza e os milagres diários da vida nesse planeta e como a gente tem qualidades únicas aqui que mantém a gente vivo para a gente se inspirar e preservar. E o outro, para quem lê inglês, eu queria muito indicar um livro que eu baixei no Kindle, que chama The Song of Increase, sobre abelhas. É uma das coisas mais lindas que eu já li, eu recomendo para todo mundo. Fala, assim, do papel quântico das abelhas no mundo e do papel delas mesmo. Então é muito, 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 muito lindo. Então eu queria indicar essas duas coisinhas para quem se interessar, com mensagens de esperança, assim, sabe? Sim, eu vou acrescentar, porque como a gente falou um pouco de agronegócio e interesses costurados e compartilhados, a Editora Elefante acabou de lançar Uma Verdade Indigesta, da Marion Nestlé, que é uma pessoa que vem falando há muito tempo sobre interesses conjuntos entre Estado, indústria alimentícia e indústria farmacêutica, e indústria farmacêutica / indústria dos agrotóxicos, e ela ajuda muito a mostrar essa teia, né? Como essa teia é construída e como é que essa teia é nos vendida. Então, da gente ter falado lá no comecinho um pouco sobre as complexidades e sobre essas inter-relações e como isso é vendido para a gente, absorvido pela sociedade, acho que esse livro da Marion Nestlé talvez seja um exemplo do que acontece na alimentação, mas que a gente pode levar para tudo, né? Então eu vou deixar essa dica de leitura para vocês todos. E a minha outra dica de leitura é O Bem Viver, do Alberto Acosta, também publicado por Editora Elefante, que parte de uma perspectiva latino-americana, descolonizadora, e fala sobre as possibilidades que a gente tem enquanto sociedade de viver de forma harmônica entre si e com a natureza, né? Então, ele traz um cenário de bastante esperança também e de outras possibilidades que a gente não consegue imaginar enquanto uma sociedade extremamente ocidentalizada e muito orientada pelos valores já postos. Mas O Bem Viver, do Alberto Acosta, é assim também um sopro bastante interessante, não é um livro muito grande, é um livro de fácil leitura e tá aí para quem quiser também somar com as dicas da Fê. Você vai deixar no texto tudo isso, né, Mari? Os tudo links isso. Para as pessoas poderem ver, né? Exatamente. Bom, gente, obrigada para quem ficou até aqui. Comenta. É tão importante que vocês comentem, que vocês escrevam pra gente e digam o que vocês querem ouvir, o que vocês não entenderam, o que vocês entenderam, o que vocês concordam, o que vocês discordam. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo, é a gente ouvir todo mundo e a gente ampliar essa conversa. Exatamente, porque daí no próximo episódio a gente consegue trazer as questões de vocês, tentar esclarecer o que não ficou claro e até ampliar o que foi debatido por aqui. Então, pode mandar nos comentários aqui, pode mandar nos comentários via direct do Instagram, pode mandar nos comentários onde vocês acharem mais convenientes. A gente vai ler, a gente vai responder e a gente vai continuar conversando sobre isso juntos. É isso, gente. Obrigada. Um beijo para vocês. Até o próximo Politicamente Incorreto e ambientalmente também.